Momento de reflexão, sempre um tema consolador à luz da doutrina espírita. Nosso tema de hoje é Jesus, o médico das almas. Nós selecionamos alguns casos que estão no livro Boa Nova. Casos relacionados a pessoas que Jesus atendeu e efetuou um processo de cura. Mas como se deu essa cura? Quando a criatura se aproximava do Cristo, imediatamente ele já percebia qual era o tema central daquele espírito. Qual era o desejo central daquele espírito? E qual era o seu grau de inconsciência? A sua falta de percepção de si mesmo. Então nós vamos começar por Madalena. Maria de Magdala procurou Jesus constrangida, porque os apóstolos eram homens que experimentavam um processo religioso do judaísmo bastante preconceituoso. Naquela época a mulher não era valorizada, como é hoje. Ela não tinha a liberdade e a igualdade que tem hoje, pelo menos nos países mais educados e mais desenvolvidos. De modo que Maria de Magdala era mulher e por isso era sempre colocada à margem. A questão é que, além de ser mulher, Maria de Magdala era uma cortesã, uma prostituta de luxo. Morava numa cidade maravilhosa e era dona de uma beleza incomum. Frequentava a casa de Maria de Magdala homens poderosos da época, grandes oficiais romanos, homens vindos da Grécia, da Síria, de todas as partes, que procuravam naquela mulher e viam nela apenas uma oportunidade de darem vazão ao desejo central dos seus espíritos, que era o desejo sexual. E Maria de Magdala, vivendo em meio a esse luxo das sedas, dos perfumes, das comidas, de ser cortejada, de ser apreciada, de ser elogiada, de receber presentes, porque isso toca o elemento feminino de um modo muito especial, ansiava e se alimentava disso. Mas quando ela ouve Jesus falando do amor, Maria de Magdala começa a enxergar onde, em que área, em qual setor o seu espírito estava enfermo. Isso é fundamental, porque como nós temos um hábito de encarar a enfermidade apenas do corpo físico, é dificílimo ver a enfermidade do espírito. E todos somos enfermos do espírito, todos. Alguns enxergam, outros não. Alguns vão enxergar em poucos anos, outros vão precisar de 400, 500 anos para enxergar. Maria de Magdala enxergou, porque quando ela ouviu Jesus falar do amor, ela percebeu que ela, na verdade, no fundo da sua alma, no mais profundo do seu espírito, ela desejava ser amada e ela desejava amar. Mas, como ela não tinha consciência de si mesmo, como ela não era capaz de enxergar-se nem de conhecer-se, Maria de Magdala vivia num determinismo. Ela não conseguia ser senhora do seu desejo. Era o seu desejo que era senhor dela. Então ela era cortesã e vivia aquelas experiências porque não entendia o seu desejo, porque não sabia lidar com aquela força, não sabia lidar com aquele potencial. Então ela procura Jesus. Procura ele e diz assim: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro.
tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Isso na visão dela. Estava com sentimento de culpa. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, com todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Porque ela não conseguia satisfazer o desejo. Esse é o ponto. As primeiras lágrimas lhe brotaram dos olhos enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Queria chamar a atenção para isso. Jesus contemplava Maria de Magdala com bondade infinita. Não havia um olhar de censura. Não havia uma vibração de censura. Nada do magnetismo de Jesus censurava Maria de Magdala. Dele só emanava uma bondade infinita. Ela foi integralmente acolhida pelo Cristo. E aqui começa o seu processo de cura. Porque só a bondade cura os espíritos. Só o amor é capaz de curar almas para sempre. Nada mais. Nenhum discurso moralista, nenhum puxão de orelha. Isso ajuda, mas isso não cura. Sentindo-se profundamente acolhida, Maria de Magdala continua. Ouvi o vosso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Imagina. Sentimento de culpa. Jesus fala para ela, fitando-a enternecido e sondando as profundezas do seu pensamento. Imagina. Jesus não está sondando o pensamento. Sondando o pensamento, qualquer médium faz isso. Qualquer médium faz isso. Jesus estava sondando as profundezas do pensamento. Sondar as profundezas do pensamento é investigar qual o desejo central que move meu espírito. Era isso que Jesus estava sondando. Estava escaneando a alma dela. Uma tomografia computadorizada espiritual. E diz para ela, Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Imagina. Até agora só acolhimento. Levanta os olhos. Levanta os olhos. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Onde o amor? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? A primavera encher de flores uma casa em ruína? As ruínas são as criaturas humanas. Porém, as flores são a esperança em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então, o que ele dizia para ela é, Maria, você só está me procurando porque você começa a se sentir amada por Deus. E sentir-se amado por Deus é o início da cura. É o início da cura. Porque quando eu me sinto verdadeiramente amado por Deus, eu me liberto do sentimento de culpa e uso toda a minha energia para a minha transformação.
não para o pranto. Se Paulo de Tarso tivesse gastado as suas energias em lamentações, eu matei, eu fui perseguidor, o que eu vou fazer? Eu fiz isso. Ele não teria dado um passo na direção do Cristo. Um passo. Então aqui o que Jesus mostra para ela é que o seu processo de restauração espiritual se iniciaria pelo amor. Sentir o amor, esse amor convite, esse amor que chama, esse amor que nos conclama para uma nova experiência, para uma experiência mais alta, mais profunda, onde a gente se conheça mais, onde a gente deixe de ser um robô fazendo coisas mecanicamente e passe a fazer tudo com intenção, com propósito, com objetivo, sentindo cada segundo, agindo com consciência plena do que faz. E ela respondeu a ele: no entanto, Senhor, tenho amado. E é verdade. O que ela estava dizendo era verdade. Ela não estava sabendo dominar o seu amor, mas ela estava tentando. E tenho sede de amor. Sim, respondeu Jesus, tua sede é real. Imagine, compreensão do Cristo. E aí ele diz para ela: o mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreender que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Por quê? Porque todos os potenciais da alma foram desvirtuados. Desde a sexualidade, a posse, ao poder, tudo foi desvirtuado. Por isso é tão difícil, porque já está tudo viciado. Os hábitos humanos estão todos viciados. Geralmente, um homem deseja ser bom com os outros ou honesto com os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Aos que amam, aos que lhe pertencem o círculo pessoal. Os que são sinceros com seus amigos. Os que defendem seus familiares. Os que adoram os deuses do favor, que é hoje um câncer da religião. O Deus do favor. Eu faço isso, eu sigo Deus, mas Ele precisa me dar presentes. Precisa curar meus familiares, precisa resolver meus problemas, precisa me dar algo, né? O Deus do favor, ou do favoritismo. Que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. E aqui ele começava o seu processo educativo. Sim, ela desejava o amor. Ela tinha sede de amor. Mas aqui Jesus falava sobre o verdadeiro amor. O amor que renuncia. E ela fica embevecida com aquelas palavras e ansiosa por compreender. E pergunta para ele: só o ardor, o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Basta pensar nas mães. Então nós pensamos nos grandes gênios da humanidade, mas eu raramente, nem sei se existe alguma biografia das mães dos grandes homens e das grandes mulheres.
Não sei se existe. Nós falamos de um Beethoven, mas ninguém fala da mãe dele. Nós falamos de um Hitler, mas ninguém pensa na mãe dele. Até mesmo no círculo do Evangelho falamos de Judas, mas ninguém pensa na mãe de Judas, enterrando seu filho que suicidou. Pensamos nos grandes nomes da fortuna, da política, do poder, das letras, das artes. E muitas vezes tiveram pais que sequer puderam estudar e que sacrificaram suas vidas inteiras para que os filhos pudessem brilhar. Então quem sustenta o mundo? Os triunfadores? A maioria dos triunfadores do mundo está querendo ser servido. Alguém muito poderoso está cercado de servos. Alguém com muita fortuna tem centenas de bajuladores. Quem sustenta o mundo são os que servem. Quem garante a nossa encarnação são as mãezinhas velando, perdendo a noite, dando o seu seio, sacrificando-se, abrindo mão das suas vidas pessoais, de projetos ou adiando projetos para o futuro, a fim de que os filhos possam alcançar a realização. É disso que Jesus está dizendo. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão, mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. E foi assim com ele, né? Então Maria, tocada por esse amor profundo, espiritual, que é um amor que se nutre daquilo que dá, um amor que se alimenta daquilo que oferece, mas Jesus diz para ela, muitas vezes o campo enflorescido se cobre de lama e sangue, mas na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor. Porque onde se dissolvem todos os enganos e todas as quedas? No útero. É no útero que começa toda a renovação, toda a redenção espiritual. Então o Criador coloca logo uma mãe na entrada do processo de renovação espiritual. Quem está no mundo espiritual e precisa se renovar, mergulha no útero e encontra uma mãe, como se a mãe fosse um sinal da esperança divina no nosso aprimoramento, no nosso aperfeiçoamento. Então Maria de Magdala, ouvindo isso, diz assim, mas desgraçada de mim, Senhor, não poderei ser mãe. Não podia ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou, eu acho bonito isso, não diz que Jesus puxou ela, não diz que Jesus a abraçou, diz que Jesus a atraiu com seu poderosíssimo magnetismo de amor e sabedoria. Trouxe ela para dentro do seu círculo de vibração de paz, serenidade e comunhão com Deus. E disse para ela, e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? E aí ela entendeu. E aí ela diz para ele, Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. E assim, essa mulher corajosa, um dos maiores símbolos do cristianismo primitivo. Talvez uma das mais grandiosas transformações do Evangelho. Porque no caso de Paulo, ele saiu do fanatismo para a verdadeira fidelidade a Deus. Maria de Magdala saiu do vício sexual, do vício, o vício dos prazeres, para um amor espiritual. É muito mais difícil, muito mais difícil. E ela se entrega a um processo de doação no Vale dos Leprosos.
e contrai lepra. Adoece o corpo. E nós nos impressionamos porque Maria de Magdala adoeceu fisicamente, como se ela já não estivesse doente. Porque, na verdade, quando o seu corpo expressou a lepra, é porque o seu espírito estava se purificando. Seu espírito estava se purificando. E nós não podemos esquecer que o esforço de Maria de Magdala foi tão gigantesco que a primeira pessoa para quem Jesus aparece em espírito após a crucificação não é para sua mãe, é para Maria de Magdala. Em resposta ao gigantesco movimento interior que Maria de Magdala fez, ela foi curada. Porque agora ela desejava ser amada, do mesmo jeito. Ela desejava amar, mas de um jeito diferente. Porque ela não se entregava mais a esse desejo de maneira mecânica, inconsciente, de maneira carente, inconsequente. Agora ela tinha domínio de si mesma. É ela que estava no comando do seu desejo central e tornou-se um vulto do amor. Um vulto do amor. Conta Humberto de Campos que ela andava pela cidade já muito leprosa. As portas todas se fecharam e ela então desencarna sozinha. E quando ela se vê fora do corpo, percebe que as mãos de Jesus tocavam nela, dizendo para ela que ela havia vencido, que ela havia alcançado aquele amor que renuncia, que ela estava curada. Era o médico das almas curando um espírito. Que as vibrações do Cristo, através das suas palavras e dos seus ensinos, possam nos alcançar e fazer por nós o que fizeram com todos esses espíritos que encontraram Jesus. E não digamos que não temos o Cristo diante de nós, porque Ele está presente através das vibrações do seu poderosíssimo amor e do seu poderosíssimo pensamento e, sobretudo, pelas palavras grafadas no seu Evangelho e agora nos ensinos do Consolador Prometido. Muito obrigado pela atenção de todos.